musical. Vamos dar início a mais um web update da Fundação Altino Ventura e do Hope. É um prazer enorme quando a gente vê o interesse de colegas realmente do Brasil inteiro. E como a telemedicina e teleplataformas, realmente a tecnologia encurta muito as distâncias. Então, a gente está muito feliz hoje de estar recebendo Raquel, que é uma amiga de longa data, mas além de amiga, realmente é uma pessoa extremamente competente e que realmente brilha muito em catarata. O tema que a gente combinou dela dar é FACO passo a passo, e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ela nessa 1 hora. E a gente pediu para ela dar a aula dela em 40, 45 minutos no máximo, e a gente tem um tempo para fazer perguntas no final. Então, quem tiver pergunta ao longo da aula, pode colocar no chat que tem aí embaixo. E aí, no final, a gente vai estar respondendo, Raquel vai estar respondendo as perguntas e a gente faz uma discussão. É um prazer muito grande, além de receber Raquel aqui, ter como co-moderador John, que é uma pessoa também que eu admiro muito e que eu tenho certeza que tem muito a somar aqui com a discussão no final. Então, Raquel, a palavra é sua. Raquel é do Centro Oftalmológico Citar, super chique, lá do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, Bruna, e a todos do Hope, da Fundação Altino Ventura, pelo convite. É um prazer. Eu acho que, graças a essas plataformas, a gente está mais próximo, né? Há um tempo atrás eu teve aqui até aí, ou vocês até aqui, para a gente se ver, ou se vem em algum congresso. Isso encurta e facilita muito a gente poder fazer esse bate-papo. Antes de começar minha aula, eu quero dizer que eu não tenho nenhuma pretensão aqui de falar medidas infalíveis, coisas que só funcionam do meu jeito. Esse é um compilado de dicas que eu sempre dou, sempre que eu vou assistir alguém que está com mais dúvida, ou alguém, Raquel, estou tendo dificuldade nessa técnica, eu dou, e até mesmo alguém quando me mostra um vídeo eu falo. Então, assim, eu não sou a dona da verdade, tudo pode funcionar com você ou não, essas dicas que eu vou dar, mas espero que eu ajude vocês a aprimorar um pouquinho as técnicas e chamar atenção para algumas coisas, tá bom? Qual a importância a gente falar e aprimorar a técnica cirúrgica? Aprimorar a técnica, às vezes quando a gente fala de técnica é só para quem está aprendendo? Não. A gente aprende todos os dias. Toda vez que a gente opera, aprende alguma coisa. E quando a gente acha que sabe tudo, alguma coisa vai lá, acontece e fala, não, você não sabe muito bem. Às vezes uma complicação que você não tinha muito tempo. Então, técnica a gente está sempre aprimorando. E hoje a gente tem que entregar resultados refrativos para os nossos pacientes de catarata. Então, hoje o paciente espera no dia seguinte, né? Tá com uma visão 20/20, com uma lente multifocal, ele quer estar enxergando longe e perto, ele não quer sentir dor. Então, hoje os pacientes têm uma ansiedade de enxergar rápido e a gente tem que entregar aquele resultado que a gente combinou com eles antes. Então, a técnica, só com uma boa técnica a gente consegue entregar isso. Então, aqui eu começo mostrando esse é um paciente que tinha uma catarata rubra, que outro colega chegou a indicar essa capsular e esse é o PA1 dia dele. Então, a gente aprimorando técnica, a gente consegue, claro, não é todo paciente que a gente vai ter uma córnea clara, uma córnea transparente, mas a gente com técnica consegue preservar o endotélio, consegue fazer uma boa incisão, uma incisão que não queime, e o paciente no dia seguinte está com uma boa visão. Então, é isso que a gente quer, a nossa wish list, né, no dia seguinte, e no curto prazo, ter o resultado que a gente combinou com o paciente. Né? Aqui, mostrando a incisão bem seladinha. Então, é isso que a gente gosta, é isso que a gente tem o desejo no dia seguinte, o paciente satisfeito, feliz e a gente também, né, com aquele resultado. Então, eu gosto muito de começar a falar sobre o preparo. Às vezes a gente já vai para a cirurgia, né? Mas eu acho que tem pequenos detalhes antes da gente começar a cirurgia que fazem muita, muita diferença. A primeira delas é uma boa midríase, né? Às vezes o paciente fica esperando muito tempo a cirurgia, atrasa, ele dilatou quando chegou. Então, às vezes é bom a gente reforçar a dilatação. Ou até mesmo um paciente que demora um pouco mais para dilatar, a gente não ter pressa para começar a cirurgia. A gente não pode esquecer da prevenção de endoftalmite, isso é um tópico muito importante que a gente tem que lembrar. E o que é comprovado, indiscutível, é o uso do PVPI tópico. E o ideal é a gente usar 15 minutos antes da cirurgia. Não é lá na hora que vai operar, nem muito tempo antes, né? O ideal é a gente ter
mais ou menos em torno de 15 minutos antes da cirurgia começar. Eu já posso falar isso, já há uma década uso adrenalina no BSS. É uma ampola inteira de adrenalina no vidro do BSS. Isso é comprovado que mantém a midríase durante a cirurgia, auxilia na manutenção da midríase. Então, nunca tive nenhum problema em nenhum paciente por utilizar a adrenalina no BSS. E também é muito importante, isso eu sou muito chata com isso, é posição do paciente. Não tem coisa que atrapalha mais a gente durante a cirurgia, é um paciente mal posicionado. Aquela aguinha que fica empoçando no canto do olho. Ou a testa que está muito no caminho. O nariz, tem paciente que tem o nariz que incomoda a gente durante a cirurgia. Então, a gente tem que... A hora que o paciente está entrando com a maca na minha sala, eu já sei se a posição dele está boa ou não. Mas isso leva um tempo. E a gente tem que perder esse tempo para posicionar o paciente antes da cirurgia começar. Porque depois que começa é muito mais complicado a gente fazer esses ajustes. Então aqui, essa tarja azul é só para preservar a identidade do paciente. Então aqui, esse vídeo antigo é da época que eu ainda estava em São Paulo, eu trabalhei muito tempo no HOLs Paulista, ainda tenho um vínculo lá com eles. É um lugar onde eu aprendi, onde eu ganhei uma experiência muito grande. E esse preparo, né, a gente conversando com o paciente, vai acalmando o paciente, posicionar, amarrar os braços, é uma coisa muito importante, não é incomum o paciente tentar levar a mão no rosto, ele ou está sedado ou não está sedado, ele quer coçar o nariz, quer coçar a cabeça, ou até mesmo o olho está incomodando. Passar a fita na cabeça é muito importante. A gente tem que prender a cabeça do paciente. É uma responsabilidade nossa isso, não é o paciente que tem que ficar parado, né? A gente é que tem que se preocupar com isso. Então, no começo, quando eu via isso, eu achava esquisito. Nossa, vou amarrar tanto o paciente assim. Isso é um passo importante para a gente poder operar tranquilo. E aí a gente começa a cirurgia tranquilo. Uma outra coisa importante, eu devo esse vídeo ao Vinícius Saraiva, da Unifesp, é a gente focar o microscópio. Como que a gente foca o microscópio? Ele teve a ideia de filmar isso, eu nunca filmei. Mas a gente começa dando o máximo do zoom. Então, você não foca primeiro. Você primeiro dá o zoom máximo no microscópio. E aí você dá o foco. Aí você foca. Você quer focar na íris, por exemplo? E aí você foca no zoom máximo. Depois que você focou no zoom máximo, você tira o zoom. E aí você vai ter o máximo de zoom, máximo de foco durante a cirurgia. Você não vai ter que fazer aquele ajuste no microscópio, na cabeça do microscópio, para ter a visão total que você gostaria. Já foi. Uma outra coisa importante, não sei se vocês já ouviram falar disso, é o bléfaro. O bléfaro, ele pode te arruinar se você quiser escolher o bléfaro errado para a cirurgia. Quando eu comecei a operar, eu só tinha esse bléfaro aqui da direita. Não sei se vocês estão vendo a seta aqui na minha imagem. E a gente quer abrir ao máximo, a gente quer a exposição máxima do olho. Só que quando a gente tenta essa exposição máxima, a gente aumenta a pressão vítrea, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sou contra usar esse bléfaro, mas a gente tem que dosar muito o quanto de exposição a gente quer ter para não pagar o preço de aumentar a pressão vítrea e ter outras complicações que a gente eventualmente nem sabe que foi por isso, tá? Por isso que eu, 99,9% das vezes, eu uso esses bléfaros de arame simples. Eles são suficientes para a gente ter uma boa exposição, sem a gente ter uma pressão muito grande na pálpebra, que isso é transmitido para a pressão vítrea, tá? Então, só prestem atenção nisso, porque às vezes a gente quer uma exposição máxima. Por exemplo, a gente quer fazer às vezes uma extracapsular, por exemplo. Tem que tomar cuidado também, porque a gente pode ter uma hemorragia expulsiva, a gente pode ter uma hipertensão vítrea e não se atentar de que foi o bléfaro que provocou isso, tá?
E na mesma linha de pensamento, a gente tem que tomar cuidado com a anestesia. Nem sempre é o oftalmo, nem sempre é o anestesista que faz, mas a dica que eu dou na hora da anestesia é, se você usa o bloqueio, faça uma massagem, tenta sentir a pressão, como que tá antes de começar a cirurgia. Na hora de colocar o campo, com Becker é uma ótima hora para você fazer essa, como se fosse uma tonometria ali, para você sentir como é que tá a pressão. Você sentir que a pressão do olho, da região orbitária está elevada, continua massageando. Continua massageando que esse líquido vai sendo dissipado pela órbita, né? Quando eu orientava a cirurgia, eu sou formada pela Santa Casa de São Paulo e fiz toda a minha formação lá e fiquei um tempo orientando cirurgia lá e depois na Unifesp durante o doutorado e era frequente o paciente ter uma rex corrida por causa disso, e não porque ele não sabia fazer rex, entendeu? Porque a gente aumenta a pressão vítrea e não há nada que você faça que vai fazer aquela rex não correr. Então é um detalhezinho que pode mudar o resultado da sua cirurgia. E agora vamos falar do que interessa, né? Está todo mundo ansioso para falar, que é de técnica mesmo. Então a incisão, eu diria que ela é quase uma assinatura, né? A incisão e a cápsula rex, ela é uma assinatura, porque ela vai deixar sequelas no olho do paciente por muito tempo, né? Então a gente tem que se preocupar em fazer uma boa incisão. Aqui, mostrando a anatomia, a gente tem que tomar cuidado para não pegar a conjuntiva e formar aquela quemose durante a cirurgia que vai aumentar, com a irrigação vai aumentando. E a gente quer também que ela seja o mais posterior possível, para que a gente tenha uma menor influência da incisão na cirurgia, no astigmatismo, a indução de aberração. Então é importante que ela seja o mais posterior possível, que a gente chama incisão ao ponto, que ela sangra a hora que a gente corta. E assim você tem uma influência muito menor da sua incisão no pós-operatório. E eu gosto de fazer, eu vou até voltar de novo o vídeo, esse sulco prévio, né, que é o primeiro plano. E esse primeiro plano, a gente não precisa economizar muito nele, a gente não precisa fazer só aquela triscadinha, isso vocês vão ver na próxima imagem que não funciona, tem que ser um primeiro plano bem profundo, tá? Porque assim a gente vai ajudar no selamento da incisão e também na prevenção de endoftalmite. Então, esse primeiro plano é importantíssimo. Aqui, nessa imagem, é uma imagem de OCT, uma imagem de OCT de segmento anterior, mostrando a incisão, isso é o PO1, tá? E a gente vê como essa espessura não é só uma triscadinha no epitélio, né? E a gente vê como essa aproximação aqui fica muito mais anatômica. A gente tem todo esse teto da incisão para ajudar no selamento da incisão. E aqui a gente já vê que de um dia para o outro o epitélio já começa a cobrir a parte anterior da córnea, né? Essa borda anterior da incisão. Então essa arquitetura da incisão é importante, tá? Uma outra coisa que eu chamo a atenção para a incisão, para a gente aprimorar sempre e tentar sempre ter uma incisão bem feita, que às vezes o paciente está com a cirurgia linda, tudo maravilhoso, uma lente trifocal e o paciente não está enxergando bem. Por que será que ele não está enxergando bem? Será que ele perdeu qualidade de visão? E esse é um estudo publicado pelo Pablo Artal, que ele mostra que dependendo, em alguns casos, há uma indução de astigmatismo e de trefóio. E indução de trefóio, que é uma aberração de alta ordem, pode arruinar o resultado de uma lente trifocal. Então, a gente tem que sempre aprimorar e sempre avaliar esses pacientes que às vezes estão insatisfeitos, porque a cirurgia está linda, a carne transparente, a lente no saco, por que ele não está enxergando? Às vezes é a incisão que induziu um astigmatismo ou induziu uma aberração de alta ordem. O Dr. Luiz Brenner, que me chamou a atenção para isso, ele tem uma larga experiência em faco-refrativa e só opera pacientes com lente trifocal, faz faco-refrativa com lente trifocal, ele hoje atua na Noruega. E esse é um caso dele, é um paciente que operou, fez faco. Aqui é a imagem da topografia pós-faco, e esse paciente ficou com um grau residual. E um colega dele resolveu tratar implantando uma Sucoflex.
Então, ele usou a mesma incisão, né? Ele usou a incisão que já tinha de fato para implantar uma Sucoflex. E aqui vocês olham no pré, a paciente tinha um astigmatismo de pouco menos de 1 e ela foi para um astigmatismo de 2, numa lente trifocal com Sucoflex agora, né? E além dessa indução de astigmatismo, aqui a topografia diferencial mostrando essa indução de astigmatismo, a gente vê uma indução de aberração de alta ordem pelo uso da incisão mais de uma vez, né? E uma perda de qualidade de visão. Então, a gente vê aqui no Point Spread Function que houve uma perda de qualidade. Pelos índices aqui de aberração, você vê que houve um aumento importante na indução de aberração. Então, o paciente às vezes fala, pode trocar lente? Né? Quanto mais vezes a gente mexe, a gente pode estar induzindo mais coisas. Então, a gente tem que sempre prestar atenção nesses pequenos detalhes que podem fazer uma diferença na qualidade óptica de maneira irreversível. Né? Essa paciente, agora, ele está aguardando para fazer um PRK, né, com o tratamento das aberrações para ela ganhar qualidade de visão novamente. É uma paciente que está com lente trifocal, então ela precisa de qualidade visual, precisa que a córnea esteja boa. Vamos falar agora de hidrodissecção. Isso é um ponto que a gente às vezes não vê falar muito, mas eu acho muito importante hidrodissecar. Eu não gosto muito de ficar rodando o núcleo para ter certeza que ele está solto. Porque eu acho que eu desenvolvi uma técnica de hidrodissecção que eu uso só essas cânulas, que não são aquelas cânulas descartáveis. São cânulas que a gente acha a maioria dos fabricantes de instrumental brasileiro faz. E vocês veem que a gente consegue hidrodissecar e hidrodelinear com muita tranquilidade. E com essa hidrodelineação, eu tenho certeza de que o núcleo está solto. Eu não preciso ficar rodando o núcleo. Né? Eu tenho colegas, grandes cirurgiões, que gostam de fazer essa manobra de soltar o núcleo. Mas depois que eu tenho uma hidrodelineação dessa, eu fico muito tranquila, eu sei que está efetivo. E uma outra coisa importante na hora de hidrodissecar é não usar seringa. Eu gosto de seringa de 10, porque eu acho que a gente tem um controle maior da pressão com a seringa de 10. Façam um teste um dia, pega a cânula de hidrodissecção com a seringa de 10 e com a seringa de 3. Vocês vão ver que com a seringa de 10 a gente tem muito mais controle. Essa injeção do PSS, ela é feita com muito mais controle do que quando a gente usa uma seringa de 3, uma seringa de 5, né? Isso é lá da física, da época que a gente estava no colégio. Então, é importante a gente testar isso antes de fazer a hidro. E essa cânula, depois que eu comecei a usar esse tipo de cânula, eu odeio as cânulas. Só quando cai a minha no chão, eu tenho um problema ali no meio da cirurgia que eu uso a descartável. É um investimento pequeno que eu acredito que vale muito a pena. Capsulorex agora. Se há um ponto, assim como a incisão, eu tinha comentado com vocês, que faz muita diferença, tanto no intraoperatório como no pós-operatório, é a capsulorex. A capsulorex é uma etapa fundamental na cirurgia. Ela não só determina se a gente vai ter uma faco tranquila, mas também ela determina a posição da lente. Então, é importante, deixa eu começar de novo esse vídeo, é importante a gente aprimorar sempre a nossa cápsula. Eu estou sempre aprimorando minha cápsula, eu quero que ela sempre seja centrada, do tamanho ideal. Então, a dica número 1 é sempre manter a câmara anterior formada. Então, se percebeu que está perdendo câmara, para e repõe viscoelástico. Com o tempo, a gente vai aprendendo a usar a incisão como um pivô. A gente deprime menos a incisão, a gente mexe menos na incisão, a gente acaba perdendo menos câmara. Vocês viram que eu uso o viscoelástico metilcelulose simples e não perco câmara, porque a gente aprende a pivotar a incisão, principalmente com o uso de uma ultrata cruzada. Essa ultrata, além dela ser cruzada, ela é milimetrada. Dá para ver aqui que ela tem 2 tracinhos. Cada tracinho desse é 2,5.
Então, aqui eu tenho 5 milímetros. Então, eu fui calibrando a minha cápsula Rex pelo tamanho da minha utrata. Então, um olho grande, muitas vezes a gente se basear no branco a branco ou se basear na midríase, a gente tem uma cápsula Rex grande, né? Então, é importante a gente ter uma calibragem de tamanho que com o tempo vai ficando automático. Como eu comentei, se precisar, para. Nem todo paciente é super colaborativo. Tem pacientes que a câmara é rasa, que a gente perde câmara mais rápido. A gente precisa repor o viscoelástico mais vezes para ter segurança. Então, a gente não é mais bonito ou mais legal porque fez a Rex de uma vez só, né? Se precisar parar 5, 10 vezes, vamos parar 5, 10 vezes, porque é um passo fundamental. E aqui vem outra dica. Ali, vocês viram que eu percebi que estava tendendo a correr. O que eu faço? Paro, vou repor o viscoelástico de novo, né? E aí o truque é a gente puxar para o centro do olho e para dentro do cristalino, porque assim a gente muda o vetor de força. Quando a gente levanta a ponta da nossa trata, a gente muda o vetor para ela correr. Então a ideia é sempre estar no plano do cristalino, sempre raspando no cristalino, que aí você não vai ter... Ela não corre quando você faz isso. Então, quando a gente realmente pede esse plano, é que é a tendência da Rex correr, tá? Aqui vem o desafio, né? A gente sempre fica tenso quando vai operar uma catarata intumescente. Quando eu estava no meu fellow, eu aprendi a usar uma técnica que desde então eu hoje não fico mais com o coraçãozinho acelerado quando eu pego um caso desse. Eu não fico mais com medo de ter uma bandeira argentina. Então, esses são os únicos casos que eu coro com azul. Tem que deixar um tempo azul, não é só o que eu mostrei aqui, claro, eu editei, mas deixa pelo menos uns 40 segundos. E aqui o que eu faço é a técnica da mini Rex, né? A gente, sempre com a utrata, eu não gosto de entrar com agulha, aspirando. Como a Leila diz, isso é pegadinha. A gente perde o controle quando a gente não está com trata. Então, com a câmara bem formada, você pode até usar um visco mais pesado. Faz uma Rex pequena. O importante é que ela seja contínua. Ela não precisa ser super redonda, ela não precisa ser super centrada, ela tem que ser contínua. Você não pode ter nenhuma... E você aspira o conteúdo do saco capsular, ali, eu não precisei aspirar porque eu já vi que despressurizou. E aí, com uma Vanas, eu amplio a cápsula Rex para o tamanho que eu vou fazer a cirurgia. Então, depois que eu aprendi a fazer essa técnica, eu não tenho mais... o coraçãozinho não fica tranquilo agora, não fico muito mais preocupada. Eu nem hidrodisseco, nem hidrodelineio, porque eu sei que o núcleo já está solto. Então, cada entrada, cada vez que a gente entra no olho, a gente está usando a incisão, a gente está perdendo endotélio. Então, quantos passos a gente puder economizar, é importante. O olho não leva desaforo para casa, tá? E aqui o final da cirurgia, implante da lente. Nesse caso, é uma lente de peça única. E aí, tranquilo, não tivemos problema nenhum. Aqui aspirando o viscoelástico, deixa eu acelerar um pouquinho. Tem mais um, que foi recente esse aqui. Mais uma mini Rex aí para vocês. Então, assim, é uma coisa que eu já faço aspirando aqui com a própria caneta de faco. Eu aspiro um pouco o conteúdo do saco capsular. Com a Vanas, faço um piquezinho. E com a utrata, eu amplio a cápsula Rex. Essa técnica eu uso muito quando eu acho no final da cirurgia, depois que eu implantei a lente, minha Rex está pequena, acho que eu preciso aumentar um pouquinho. Eu prefiro fazer Rex pequena do que grande, eu acho que a gente tem a possibilidade de aumentar. Eu uso exatamente essa técnica com a Vanas para ampliar. Aqui fazendo a fratura com a técnica do pré-slice, esse caso, apesar... além de intumescente, era uma catarata bem dura. Então, essa técnica, testem. Sempre com um bom viscoelástico, tentando manter a câmara anterior sempre formada. Se quiser parar, preencha a câmara anterior. Vocês vão
mudar os conceitos de vocês sobre esse tipo de catarata. É o tipo de catarata que eu mais gosto de operar, porque o paciente na sala da RPA já volta a enxergar. Então, é muito, muito gratificante. Próximo passo é fratura, né? Eu uso para slice, mas eu acho que a gente tem que aprender várias técnicas, a gente tem que dominar a anatomia do cristalino para a gente poder tratar qualquer tipo de núcleo, seja catarata mole, catarata dura. Então, o Stop and Shop, eu vou até voltar um pouquinho aqui. O Stop and Shop foi a primeira técnica que eu aprendi. E o que eu gosto? Tira um pouco do córtex aqui anterior e eu gosto de fazer esse túnel só no centro. Eu não vejo muita necessidade da gente correr o cristalino inteiro, usar muito ultrassom para fazer isso. O importante nessa técnica é a profundidade. No centro, a gente tem que ter uma parede para apoiar os nossos instrumentos para fazer essa fratura. Então, no centro do cristalino, tem que ter uma profundidade, não precisa ir muito para a periferia. Se você fizer isso no centro e sentir que você tem um apoio, vou voltar mais uma vez, é sempre eficiente essa fratura. Então, ó, você começa ali no centro, vácuo linear, vácuo baixo e vai ali no centro. Quando você viu que mais ou menos 2 alturas da sua ponteira, você tem um apoio para o seu instrumental na parede do cristalino, você já pode tentar fazer a fratura. Só que vocês viram que eu mudei, né? Eu tentei de um jeito e aí fui do outro e tive certeza de que a fratura foi em todo o diâmetro do cristalino e aí a cirurgia segue. A primeira fratura é o que determina o tempo da sua cirurgia. Podem reparar, gravem as cirurgias de vocês e percebam quanto tempo você demorou para fazer a primeira fratura. Isso é o que determina se a cirurgia demorou ou não. Tá? Então, ela é um ponto importante se você quer ser mais eficiente, né? Você quer ter uma cirurgia mais rápida. Então, é uma técnica, são técnicas que a gente tem que chegar na nossa, não tem a melhor, não tem a pior. A gente tem que chegar numa técnica que a gente consiga fazer de maneira eficiente para que a cirurgia evolua, que ela flua rapidamente. Outra técnica que eu usei muito tempo antes de eu começar a fazer pré-slice é o Photoshop. E a dica que eu dou no Photoshop, a gente, quando vai começar a fazer o Photoshop, às vezes a gente começa a cravar no meio do núcleo, né? E aí, quando a gente vai tentando cravar, a gente já está na periferia do núcleo. Quando a gente quer tentar fraturar, a gente já está na periferia. Então, a dica que eu dou é a gente sempre começar essa primeira etapa do Photoshop mais próximo da incisão, mais próximo dessa borda da rex, próximo à incisão. Porque assim, quando a gente atingir o centro do cristalino, a gente vai estar no centro, tanto no diâmetro, como na relação anterior-posterior. E aí a fratura é muito mais eficiente. Mais pra frente eu acho que eu tenho um vídeo que está com a qualidade um pouco melhor. Eu até tenho vídeos mais recentes com melhor qualidade, mas o difícil é achar, né? Então aqui, ó, vocês veem que eu vou começar bem próximo aqui da incisão. E aí eu tento... E uma coisa que a gente vai aprendendo também é depender menos da oclusão para fazer a fratura. Eu sempre usei shopper de 1,5, 2 milímetros e vou com a mão esquerda lá para ajudar a fraturar. Então essa é a dica principal para a gente ter um Photoshop eficiente. Deixa eu ver se tem mais algum vídeo aqui que tem. Aqui, na época que eu usava estelares, isso é microincisão 1.8. Tá vendo aqui? Eu começo bem pertinho da incisão, vou com o shopper e encontro no centro. E aí a fratura eficiente. Vamos para o próximo. Aspiração do córtex e das massas. Essa é uma etapa que eu, quando estava aprendendo, eu lembro que eu patinei um pouco. Eu demorei para entender um pouco como que era a dinâmica da aspiração, se a gente usava ultrassom ou não. Eu lembro que às vezes eu estava córtex, já queria mudar para caneta de irrigação, aspiração. E o que eu percebi são duas coisas. A primeira
é que a gente tem que estar sempre irrigando dentro do saco capsular. Então, às vezes, a nossa ponteira está muito exposta e a irrigação está muito próxima da incisão. Então, quando a gente está nessa situação, a gente perde câmara e a gente fica mais inseguro na hora de aspirar o córtex. Então, é importante, principalmente quando a gente usa essas canetas de aspiração coaxial, que a gente não exponha tanto a ponteira para que a irrigação fique próximo de onde você está aspirando e o mais capsular possível. Acabaram de dar as respostas tudo, viu? A gente ganha segurança na hora da cirurgia. Tem uma ponteira da Alcon que é excelente, que é aquela ponteirinha de silicone, mas a luva da Alcon é curta para ela. Então eu fico sempre brigando, tentando chegar no mais na ponta possível. Uma outra dica é, você não conseguiu aspirar essa massa aqui próxima à incisão, não desistir dela, tá, gente? Não desistir. Mas eu vou colocar uma coisa aqui para me ajudar, que é vou implantar lente. Isso você vai ganhar a proteção da lente da cápsula posterior. Ela vai segurar a cápsula posterior, ela vai servir como um anteparo para que você não tenha uma rotura na hora de aspirar essa massinha. Nunca deixem essa massa, tá? Isso depois que hidrata, atinge o eixo visual e é muito difícil a gente tirar sem cunhag laser. O paciente tem uma baixa de visão que é muito difícil de tratar, às vezes a gente tem que voltar para o centro cirúrgico para aspirar. Então é importante a gente... Deixa eu ver se foi para o final aqui. Eu acabei tirando aquele pedaço, mas aqui era para mostrar a aspiração do córtex também. Você vê que a minha ponteira está exposta, mas não está tão exposta. Isso a gente ajuda na irrigação, tá? Uma outra coisa que ajuda muito na hora de aspirar o córtex e as massas é a gente, na hora de fazer o nosso parâmetro no faco, a gente mudar esse parâmetro aqui. Essa é a tela do Centurion, tá? O que eu faço? Eu aumento aqui esse espaço do range 2. Eu deixo o meu range 3 lá embaixo, tá? Porque nisso eu ganho no meu pé um controle linear do vácuo e da aspiração. Isso eu tenho mais controle na cirurgia. Na verdade, eu mudei isso para todas as minhas etapas da faco, não só na aspiração do córtex e das massas, porque eu acho que a gente ganha muito controle do vácuo e da aspiração durante toda a cirurgia. Eu gosto de usar muito o Signature Pro. No Signature Pro você também consegue mudar isso. No seu parâmetro eu aumento esse range que eles chamam de P2, eu deixo entre 20 e 75 mais ou menos. Quando a gente está usando bombas Ventures, bombas mais eficientes, a gente quer uma cirurgia mais rápida, isso aqui a gente ganha muito controle da cirurgia. Então, eu recomendo que brinquem com esse parâmetro se vocês nunca mexeram nele. Eu acho que é interessante. O setup do aparelho, como estava aqui, o nível 2 ele fica muito curtinho. A gente ganha pouco jogo de regular no pé o parâmetro. Então, acho que é interessante vocês testarem para ver o que vocês acham dessa sugestão. Aqui é o selamento da incisão num paciente com pós-RK. O selamento da incisão, como eu me preocupo muito em fazer uma incisão com uma boa arquitetura, eu não sou muito, diria, neurótica em ficar tentando selar a incisão até não ter sidle nenhum. Mas esses pacientes pós-RK, a gente tem uma dificuldade maior em selar a incisão, porque normalmente tem incisões de RK aqui, a gente não consegue hidratar a lateral. Nesses casos, eu uso o pocket de Wong. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês eu fazendo esse pocket. Então, eu pego a lâmina, no caso do 2.4, e eu vou um pouco acima da incisão e faço só um piquezinho no estroma e eu hidrato o teto da incisão por esse pocket estromal.
foi o Wong que descreveu. Ele descreveu fazer 2, mas eu acredito que um só, eu tenho feito um só, nesses casos funciona muito bem. E a gente sela tão bem esse o que é perigoso a pressão não ficar alta. Então testa, dá uma sentida na pressão, porque sela muito. Então se você gosta de sai deu 0 no final da cirurgia, gosta muito da câmera um pouco mais pressurizada, a lente tórica é bom a gente deixar a câmera um pouco mais pressurizada. É importante a gente ter uma incisão bem selada. Então, faça um pocket de Wong, vale muito a pena e a gente ganha tempo no final da cirurgia. E aqui eu vou mostrar uma cirurgia do início ao fim. É uma paciente que vai receber uma lente tórica, por isso vocês veem essas marcas. Eu uso um marcador que faz essa marquinha bem fininha e que vai mais para a média periferia da córnea, então eu acredito que esse marcador me ajuda muito a alinhar bem a lente. E aqui vocês vão ver um pouquinho de tudo que eu falei para vocês. Então, eu não... Aqui esse paciente tem uma boa exposição, um paciente que está colaborando bem. Eu uso a Lumina 15 graus para apoiar. Eu só uso ela como apoio, eu não seguro o olho com ela, é só para apoiar mesmo. Eu uso muito é um viscoelástico que vem tanto na seringa, é o metilcelulose, então eu hidrato a córnea com ele. Aqui é a Ultrata cruzada, fazendo a cápsula Rex. Eu acho que a Ultrata é bom a gente investir numa Ultrata boa. É uma das poucas coisas que eu acho que realmente vale a pena a gente investir. E sentir uma que dê certo com a nossa mão, tamanho, angulação, é interessante testar. A hidrodissecção com a cânula, hidrodelineação, a gente já sente o núcleo quando ele solta, a gente já percebe que ele... Eu até dou uma encostadinha para o líquido fluir. Essa cirurgia foi o ano passado, esse paciente. E eu levanto um vulcãozinho ali do córtex anterior com o viscoelástico e vou fazer o pré-slice. Então, eu começo com a mão esquerda, na mão direita, embaixo desse córtex eu entro com os choppers e aí já vou para a conquista dos pedaços. Aqui eu estou operando com o Signature Pro, incisão 2.4. Eu tenho usado atualmente mais a bomba peristáltica por uma questão do kit que está chegando aqui no Brasil. Mas para as cataratas mais duras eu acabo preferindo a bomba Venturi. E aqui já no penúltimo fragmento. Então você vê que a cirurgia ela é muito parada, né? A gente tenta ficar sempre parado, que os segmentos, o núcleo venha para a ponteira. A gente, quando está com a segurança, todo o aparelho já calibrado, a gente já calibrou todos os nossos parâmetros, a gente ganha muita segurança, então a gente não precisa ficar entrando, saindo, colocando o viscoelástico. Todas essas etapas, a gente está lavando endotélio, a gente está usando a incisão, então a gente tem que pensar nisso. A gente tirar a gordura, né? Por isso que é importante a gente filmar a cirurgia. Quando a gente filma e vê a nossa própria cirurgia, a gente vê, às vezes, o que a gente pode melhorar. Então, eu acho muito legal. Eu sempre filmo, de vez em quando eu fico assistindo para ver. E principalmente quando tem alguma complicação ou a cirurgia não correu exatamente como eu queria, para ver o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar na próxima, o que eu posso fazer diferente. Aqui aspirando o córtex. Eu sempre uso as canetas de aspiração coaxial. Já usei por um tempo a bimanual, mas eu tenho a preferência de usar essas. Eu não fico polindo muito a cápsula, mas eu acho importante a gente tirar o máximo possível. Nem sempre a gente consegue polir com a irrigação aspiração. Eu irrigo com a cânula de hidrodissecção para tentar tirar essas opacidades que ficam na cápsula posterior. Aqui colocando o viscoelástico. E vamos seguir para o implante da lente. Aí a incisão 2.4, eu não ampliei,
É a lente Tecni histórica. Esse cartucho e injetor são para incisão até 2.2, mas eu acho que 2.2 fica muito justo. E eu acho que 2.4 a gente tem uma faco segura com poucas... Eu acho que não tem muita diferença 2.2 para 2.4. E aqui a gente tem que aspirar bem o viscoelástico. Eu gosto de começar aspirando o viscoelástico atrás da lente. Sempre aspirem o viscoelástico atrás da lente. E aqui eu já vou aspirando e alinhando a lente ao mesmo tempo. Tirando todo o viscoelástico o máximo possível. E aqui a gente consegue ver bem pelo paralelo da marca, do marcador. Com a lente a gente tem uma proximidade, então a gente não precisa ficar projetando aqui para o canto. Tem uns marcadores que é muito na periferia da córnea. Por isso que eu gosto muito desse marcador e dá para alinhar bem a lente com muita segurança. Era isso, estou à disposição aí para qualquer dúvida. Obrigada. Olá, Raquel. Acho que ensinar é um dom e acho que você nasceu com esse dom. E obrigado e parabéns aí pela aula excelente e pela gentileza de compartilhar essas dicas. A gente tem algumas perguntas aqui. Pode começar. Do pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu começar essa que está aqui mais próximo do fim. Perguntar. A gente tem um bom tempo, acho, para conversar. No início da aula, perguntaram sobre como é que você lida com a quimose na incisão triplanar. Gostei muito desse seu termo, dessa incisão ao ponto, é como eu gosto de fazer. Eu faço também, gosto de ver os vasos sangrantes, e eu faço também esse primeiro plano, vamos dizer assim, esse primeiro risco, que eu acho que melhora bastante a arquitetura da incisão, até com os meninos lá que estão começando a operar, eles tendem a um pouco a ter cuidado também de manter esse paralelismo da lâmina, porque acabam às vezes inclinando um pouco e aí a incisão não sai, vamos dizer assim, retangular, ela sai um pouco triangular, né? Muda o tamanho dos pilares. E aí perguntaram como é que você faz com essa questão da quimose. Quando você observa que a quimose está começando, o que você tem que fazer? Você tem que abrir a conjuntiva próximo da incisão, tá? Você pode tanto usar a sua lâmina 2.4, 2.75 ou uma tesoura de conjuntiva. Então, ali bem próximo da incisão, próximo da onde irriga, onde vaza o BSS, amplia e faz uma abertura da conjuntiva ali naquela região, tá? Que essa quimose não vai evoluir. Então, o importante é você intervir rápido, perceber o que ela está formando, faça isso, tá? Tem que perceber, já começa a fazer isso, abre a conjuntiva ali, tanto de um lado como do outro, não tenha medo, isso vai cicatrizar, o máximo que vai acontecer é o paciente ficar com um pouquinho de hiperemia superior, que muitas vezes a pálpebra vai cobrir, não se preocupe. É mais importante você lidar com isso bem no começo, pode abrir bem a conjuntiva ali para que essa quimose não evolua. E assim, não costuma sangrar, né? Quando a gente faz isso, normalmente não sangra. Acho que foi importantíssimo a forma como você iniciou a aula, desse preparo do paciente. Eu estou mais com os meninos do bloco cirúrgico e friso muito bem nessa questão da ergonomia, que é uma cirurgia que você está utilizando os dois pés e as duas mãos ao mesmo tempo. Então, você está numa posição confortável, né? Isso é muito importante. E você frisou bem essa questão do bléfaro, dessa pressão intraocular no pré-operatório. E fizeram aqui uma pergunta se tem alguma situação em que você faz o manitol no pré-operatório. Sim, eu gosto do manitol. Pacientes, câmara rasa, tá? Pacientes que às vezes já tem até um diagnóstico de glaucoma gênico facomórfico, tá? Eu gosto muito de fazer o manitol pré ali na RPA. O ideal é a gente fazer uns 45 minutos antes da cirurgia para que ele tenha efeito, né? Pacientes também com glaucoma já mais avançado, que eu não quero correr o risco de perder aquela rininha durante a cirurgia.
Até mesmo depois da cirurgia, a gente sabe que pode ter uma elevação transitória da pio. Então, nesses pacientes, eu também gosto de fazer o manitol pré. E se no primeiro olho eu sentir que alguma coisa, por exemplo, um alto hipermétrope, que eu senti que tiver alguma dificuldade, eu já deixo essa observação para fazer, às vezes, no segundo olho, o manitol. Excelente. Uma dica que eu sempre faço e falo também é pacientes com câmara muito rasas, de se iniciar o procedimento pela paracentese, porque aí após você faz todos os passos, azul se for necessário, adrenalina no BSS, e após o monitor, após a injeção de viscoelástico, você tem esse aprofundamento da câmara e aí você fazer a incisão para não ter o risco de bater a lâmina na cápsula anterior. Sim, isso é muito comum, né? A gente no começo, a gente demora um pouco para entender a força que a gente tem que usar. Então, onde eu aprendi, os meus professores criaram um método de aprender de trás para frente. Justamente por isso, porque se você já começa a incisão errado, você perdeu a cirurgia, né? Então, isso é uma dica importante. Uma outra dica importante em paciente com câmara rasa, às vezes a gente tem a tendência de injetar muito viscoelástico e a íris começa a prolapsar. E começa uma briga. Você injetando viscoelástico, a íris sai. Você injetando viscoelástico, a íris sai. Por isso que o manitol é tão importante nesses casos. Se você perceber isso, você pode fazer o manitol na hora da cirurgia. Pede para o anestesista começar o manitol ali. Primeiro, esvazia toda a câmara, tira todo o viscoelástico, porque fica viscoelástico atrás da íris. E aí fica aquela briga da íris prolapsando e você colocando o viscoelástico, tá? Esvazia toda a câmara, espera um pouquinho, tá? Para sentir, sente a pressão do olho. Tá tudo bem? Vai devagarzinho injetando o visco e não tenta pressurizar ao máximo. Paciente com câmara rasa a gente tem que dosar muito bem o quanto a gente vai usar de visco para a gente não ter essa complicação. E aí depois que a íris começa a prolapsar, ela pode fechar. A memória. A dificuldade na faca é enorme. Então, a gente tem que primeiro esvaziar tudo, tira tudo da câmara anterior, vai colocando o mínimo e tateando isso para que você tenha a cirurgia segura, mas também não tenha esse prolapso que pode levar a cirurgia para um outro rumo. Aqui a nossa fellow acabou de fazer uma pergunta que meio que você já respondeu. E aí ela pergunta se você já precisou abandonar a incisão e fazer outra por conta de herniação de íris, mas eu acho que já foi bem respondido esse controle da pressão com o manitol, né? Um ponto importante é se você achar que a incisão ficou muito curta, porque às vezes o problema não é a câmara rasa ou a íris que está prolapsando. A incisão ficou muito curtinha. Eu não vejo problema a gente dar um ponto e fazer uma outra incisão. Porque se você já começou ali com uma dificuldade, isso tende a só piorar depois. Então, eu acho que vale muito a pena. Se você percebeu isso, fecha, dá um pontinho nessa incisão para a íris não ficar prolapsando, tá? E aí faz uma nova incisão num outro ponto para você ter a cirurgia tranquila. Muitas pessoas aqui elogiaram essa sua dica da mini-rex, né, para cataratas intumescentes. E alguns não utilizaram e acharam uma excelente ideia. Uma questão que eu observo é assim, o cuidado com essa ampliação dessa mini-rex com o uso da vanas para você não despressurizar a câmara, porque às vezes, né, de quando remover, porque às vezes essa despressurização da câmara ao utilizar a vanas pode gerar um vetor do vítreo, né, superior e gera um vetor secundário no seu pique para a periferia. Que é tão importante você esvaziar o saco capsular antes de tentar ampliar, tá? Em alguns casos a gente sente até que ficou meio vazio, tá? E depois que você tirou aquela pressão de dentro do saco capsular, não vai correr. Não vai correr, pode ficar tranquilo. E uma coisa que a gente tem que ir prestando atenção também é o que eu falei do pivô da incisão. A gente briga muito com a incisão no começo, e a gente tem que aprender a sempre usar a incisão como ponto que você vai pivotar os seus instrumentos. E a gente perde muito menos câmara depois que a gente ganha essa habilidade. É tempo mesmo. Só não tem complicação quem não opera. Quem fica em casa, quem desiste de operar. Só essas pessoas não complicam. Quem tá em quarentena em casa, né, Raquel, sem operar. Não precisa do
etnólogo. Mas muita gente gosta de operar. Hoje acredito que a gente teve um recorde aqui no nosso encontro. Acho que chegou a 330 pessoas assistindo. Excelente. Foi excelente. Raquel, algumas pessoas perguntaram em relação à técnica sua em núcleos moles, e aí eu já vou aproveitar para você abordar núcleos duros também, porque algumas pessoas perguntaram em cataratas rubras, por exemplo. Para questão da fratura de núcleo, você usa uma técnica em uma, outra técnica em outra? Qual é a sua preferência? Hoje, atualmente, eu uso o pré-slice para tudo. O pré-slice ele tem duas vantagens. Pelo uso do chopper de 2 milímetros, a gente consegue fazer uma fratura bem efetiva no centro do cristalino. Né? Quando a gente chega no centro do cristalino com esses dois choppers, a gente ganha muita profundidade. Então, a fratura acaba sendo muito mais efetiva, tanto em núcleos moles como em núcleos duros. Porque eu não dependo da oclusão do fato para, por exemplo, uma catarata mole. Muitas vezes panela, porque a gente fica tentando, né, dar aquela oclusão para fraturar. Então, depois que eu comecei a usar o pré-slice, isso não foi do dia para a noite, tá, gente? Pré-slice é uma técnica que a gente vai aos pouquinhos. Eu comecei primeiro a fazer faco-chopper com um chopper de 2 milímetros para aprender esse jogo, onde colocar o chopper na periferia do cristalino. Desculpa, Nagahara. Desculpa, o chopper Nagahara, é isso? Dodik Kama. É o modelo Dodik Kama que eu uso. Cortou, Raquel, você repete? Dodik Kama, o modelo. Dodik Kama. Tá? Ele tem como se fosse uma parte mais cortante na parte de dentro do chopper, tá? E a ponta dele é romba, tá? E aí você tem uma fratura bem efetiva. Então começa primeiro, põe o chopper, sente, vai sentindo o tamanho, aprende a levantar um pouquinho esse córtex com o viscoelástico antes de colocar o chopper. Eu achei que até o faco-chopper evoluiu depois que eu comecei a fazer o pré-slice, porque às vezes eu tô só com chopper, por algum motivo eu não tô com aquela duplinha ali, e o faco-chopper é mais tranquilo, porque a gente aprende a abraçar o núcleo com o chopper. E começar hidrodelineando e deixando o núcleo mais bem delimitado, e para fazer essa transição do stop and shop para o shop, você hidrodelinear e você ter aquela área visível do núcleo para você aprender a movimentação. Exatamente. Eu acho que é sempre muitas perguntas foram em relação a núcleo mole, não panelar, etc. Então, eu acho que também vale a pena, quem não tem o pré-slice, por exemplo, a técnica que você mostrou do chop horizontal, ela é muito boa para o núcleo mole. Realmente você fazendo essa técnica e não usando ultrassom excessivo, então você modulando bem sua quantidade de ultrassom, sua fluídica, enfim, você realmente consegue otimizar e não panelar. O que eu falei do pedal é um divisor de águas, viu, Bruna? Porque às vezes no núcleo mole a gente não precisa nem de ultrassom nessa aula. Perfeito. Se você tem ali no seu pé aquele controle do vácuo, você consegue chegar no ponto e fazer a fratura. Isso. Outra coisa que eu percebo muito núcleo mole, não adianta você querer trazer, porque às vezes a gente tem a vontade de levantar um pouquinho o núcleo para quebrar. E núcleo mole a gente não consegue fazer isso, porque ele não é duro, né? Ele vai aspirando à medida que você vai fazendo isso. Então, aprende aí com a mão esquerda. Se você quiser, começa até com o chopper lá. Põe o chopper e aí vai com a caneta e quebra. Eu acho que é uma dica boa para núcleo mole com faco-chopper. Perfeito. E em relação você realmente mostrou sua aula, foi fantástica. Eu não tive a oportunidade ainda de lhe parabenizar, mas foi muito bom. Eu acho que todo mundo aprendeu muito. Eu queria só contribuir em relação àquelas a massinha das 12 horas, que eu achei ótimo quando você disse assim, não abandone ela, porque ela no dia seguinte, ou então muito em breve, vai vir lhe perturbar o juízo. Então, uma técnica muito efetiva também de fazer, uma delas é botando a lente, como você mostrou muito bem, é excelente. E outra técnica é a gente ir pela paracentese. Se não tiver angulação suficiente, você pode fazer uma paracentese a mais, por exemplo. Para você ir com a cânula, eu gosto muito da seringa de vidro para isso, mas você vai com a cânula com BSS e você, de forma muito controlada, consegue remover aquela massinha.
é muito interessante como, às vezes, na curva de aprendizado, você está dominando todos os passos e aí se engancha com aquela massa das 12 horas e acaba rompendo cápsulas sem necessidade. Então, essa manobra de implantar a lente e depois aspirar as massas é uma saída. A outra saída realmente é essa de você usar essa cânula com BSS, que realmente é bem efetiva. Pode ter até a bimanual, só aspiração, e usar a sua paracentese para aspirar. Né? Perfeito. É uma outra opção que você pode usar também. Mesmo estando com a coaxial, nessa hora você pega a aspiração da bimanual e separa, né? Desacopla e usa a aspiração da bimanual para fazer isso. Mas eu adoro aspirar massa com cânula. Quando rompe é o que eu faço. Isso. E assim, treinem sem estar com a cápsula rompida, porque aí quando você romper, você não sua mais, o coração não vem na boca, você já dominou aquela... E eu achei muito interessante também, Raquel, frisar a questão de rever os vídeos cirúrgicos. Então, hoje em dia, a gente consegue filmar, você não precisa mais de nenhum sistema super caro. Você com o celular filma a sua cirurgia e mesmo nos casos rotineiros, é impressionante quando você revê sua cirurgia, como você sempre consegue identificar um ponto de melhoria. Sempre. É impressionante, é impressionante. Todo vídeo te ensina alguma coisa. Recentemente eu tive uma rotura que eu não me conformei com aquela. Eu falei, gente, não é possível que eu tive isso. E aí eu fui ver o vídeo e eu cheguei à conclusão que era o meu shopper, que ele provavelmente já estava mais velho, ele devia ter alguma borda. Alguma ranhura. Assim. Eu peguei todos os meus shoppers e mandei para polimento, comprei outros, nem sei se eu tô com coragem de usar os antigos, porque eu identifiquei, falei, não é possível, só pode ter sido isso. Uhum. E é ter esse mesmo cuidado também, às vezes a gente quer polir com a ponteira da IA metálica e pode ter alguma ranhura aí também isso. Sim, eu já tive 2 sequenciais. Eu tenho 3 caixas, a hora que chegou de novo na rodada daquela, eu rompi de novo. E se eu não tivesse filmado, eu não teria percebido, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a esses sinais. O que a Bruna falou da ergonomia, um dia com mais cirurgia, se você não se preocupa com isso, você chega destruído no final do dia. Verdade. Pescoço doendo. Então, o Armando Crema fala que a gente tem que ser igual atleta, né? A gente tem que se preparar para o jogo, né? Não tem que chegar para jogar, aquecer, fazer aquele preparo, porque isso é a nossa vida, né? A gente vai fazer isso o resto da vida. Eu espero. E em breve retomando, né, Raquel? Então, a gente tem que se preparar. Eu acho que a última pergunta aqui que Thaís está fazendo, Raquel, quando você indica vitrectomia anterior nos casos de câmara muito rasa? Nunca. Teve uma situação que eu chamei o retinólogo até para me acompanhar na cirurgia, mas que com mannitol não foi necessário. O que já foi necessário foi no intraoperatório, um paciente que estava com uma hipertensão vítrea. Eu não tinha espaço para nada, eu não tinha espaço para entrar no olho. Eu fiz uma manobra que eu não sei o nome, talvez tenha até descrita. Eu fiz uma punção vítrea, como se fosse fazer uma injeção intravítrea, com uma seringa, com uma agulha um pouquinho mais grossa do que a seringa de insulina, e só de puncionar o vítreo, você quebra aquele bloqueio, né? Porque às vezes o líquido ele vai para a câmara vítrea, o BSS vai para a câmara vítrea e forma um bloqueio. Então, só de puncionar, a câmara formou novamente. Então, essa manobra eu já precisei fazer. Mas eu acho que se você identificar, tem alguns pacientes que têm uns fatores de risco, né? Hipermétricos, a câmara já é muito rasa antes. Você pode fazer já um mannitol antes e prevenir isso. Mas é uma manobra que a gente tem que pensar na cabeça, porque a gente não pode ter um caso ou outro que a gente não previu e a gente pode usar essa manobra. É igualzinho fazer uma injeção intravítrea, só que você usa uma seringa um pouquinho mais grossa. Uma agulha mais grossa. Uma pergunta de como você faz o pó. Quer responder, Raquel? Responda aí, que tem um outro moderador aí do celular. O particular aqui tá falando do POC. Particular sem querer, eu tô respondendo. É aquela vozinha, todo mundo ouviu a vozinha do subconsciente. Eu não sei se a gente tem tempo, Bruno?
Só para essa Temos. mais, certo? Essa última pergunta. Eu teria que Mas tem tempo, sim. Se você quiser mostrar, quer que eu paro aqui meu... Você quer mostrar? É o vídeo do criador, né? Nada melhor do que mostrar. Perfeito. Deixa eu buscar aqui para mostrar para vocês. Enquanto você acha, Raquel, na sua prática, você faz uso de morfloxacino no final da cirurgia para profilaxia também de ENDOF? 100%. 100% dos pacientes. Eu acho que o nível de evidência que a gente tem hoje não tem como não usar. Eu acho que o ideal seria a gente ter uma medicação feita para isso, já numa seringa, pronta para a gente usar na cirurgia. Eu acho que isso tranquilizaria muito toda a comunidade para usar essa medicação. Mas era as taxas de endoftalmite, né? Uma vez que você começa a usar, você não vê mais endoftalmite. Então, eu acho que o nível de evidência que a gente tem de colegas tanto do Brasil como do exterior, a gente tem que usar. Não tem jeito. E qual é a dosagem, Raquel, que você tem usado? Eu tenho diluído 1:1. Então, eu injeto 0,1. Aí é 0,05 de BSS, 0,05 de moxifloxacino. Normalmente a gente faz uma diluição no volume maior e já fraciona para cirurgias. Eu no começo usava o moxifloxacino puro, mas teve um estudo preliminar na Unifesp que demonstrou toxicidade para o endotélio, por isso eu comecei a diluir. E eu vi alguns estudos também de concentração que você pode diluir até 1:3, colocar uma de mox para 2 de BSS. Mas eu acho que aí a gente já começa a baixar muito a concentração, então eu tenho feito meio a meio. Deixa eu colocar aqui de novo, Tá ótimo. para que aparece o vídeo. Tá aqui, ó. Esse Tá entrando ainda. Isso, Pronto. entrou. Entrou? Entrou. Sim. Então, esse é o vídeo do criador do Pocket de Wong. Ele até mostra uma historinha aqui de como ele criou. E vocês estão vendo? Tem uma telinha. Aí ele vai mostrar, ó. Ele já faz no começo da incisão, tá vendo? 2 entradinhas no estroma, você não vai até o endotélio, você só vai até o estroma. E aí, embaixo delas, você faz a incisão, tá? Tá vendo ali, ó? É uma pinçadinha no estroma, você vai até o estroma. Então, imagina que tá aqui, não sei se vocês estão me vendo. Sim. Estamos. Então, aqui tá a córnea, né? Aqui tá a sua incisão. Você faz isso aqui, ó. Você entra no estroma e sai. Tá? Teve uma época que eu comecei a fazer em todo mundo. Eu já fazia incisão e já fazia esse pocket. Mas eu comecei a ter muita desepitelização ali perto da incisão, na manipulação da cirurgia. E eu tive 2 pacientes com crescimento epitelial ali próximo da incisão. Crescimento epitelial estromal. Uhum. Então, hoje eu só faço quando eu realmente preciso. E você faz no centro da incisão, né? Pelo que eu entendi. No centro, em cima. Então, aqui tá a minha incisão. Eu faço em cima, aqui no teto da incisão. Excelente. Deixa eu tirar aqui do compartilhamento. Pronto. Perfeito. É uma técnica muito interessante. E até para aqueles olhos, realmente em olhos pós-RK, a minha preferência é dar uma sutura. Mas, às vezes, até em pacientes rotineiros, por exemplo, você, às vezes, está hidratando mais e aí não tem essa necessidade. Essa é uma técnica, realmente, que é uma técnica muito efetiva e pode resolver esses casos para a gente não ficar postergando o final da cirurgia nesse momento, nem hidratar desnecessariamente. John, quer fazer algum outro comentário, alguma outra pergunta antes da gente finalizar? Só parabenizar a Raquel aí pela generosidade das dicas e obrigado em nome da Fábio do Rupi Eu que por agradeço. estar aqui com a gente e agradecer também as pessoas que assistiram. Bruna, Bruna? Estamos ouvindo. Não, parabenizar você e John pela condução, a condução muito lúcida, perguntas bem posicionadas. E Raquel, parabéns, você expõe com muita facilidade, eu estou desde o começo aqui, e vejo que você não só fala com propriedade de teoria, mas você fala com quem faz. A gente percebe claramente
a diferença das pessoas que falam, porque já conhece o dia a dia das cirurgias, já teve muitas dificuldades, já teve que alterar o seu planejamento de cirurgia. E parabéns, não só a facilidade com que você descreve as coisas que você quer apresentar, mas também por mostrar dentro da sua apresentação conhecimento prático que convence quem conhece também das cirurgias. Parabéns. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que assistiram e pelo convite. Muito obrigada. Raquel, é nosso prazer. Eu realmente fiquei muito feliz quando você aceitou a aula e que deu certo. É uma das poucas vantagens da quarentena, é a gente poder realmente estar aprendendo e tendo esses momentos com os colegas do Brasil inteiro, fazendo esses web updates. Eu botei aqui na tela para todo mundo ver os próximos. Então, terça-feira dessa semana a gente teve o com o Daniel, hoje com você. Na próxima terça a gente vai ter com Ivana sobre plástico ocular. Na quinta com Jonathan Lake. Não é porque é catarata, né, Raquel, que a gente puxa pra gente, né, John? Mas assim, vai ser imperdível esse de quinta. Igual o de hoje, imperdível. Dia 28, oftalmologia pediátrica. E dia 30 vai ser córnea com o Francisco Bicalho. Então, realmente a gente está muito feliz dos colegas que estão aceitando. E eu queria só ressaltar o de terça da próxima semana, que vai ser às 5 da tarde. Vocês também vão receber link pelos WhatsApps de oftalmologia, mas se alguém não receber e estiver querendo acesso, não tem problema nenhum, é só entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza o link. O nosso objetivo com esses web updates é realmente aproximar a comunidade oftalmológica e não ser só uma coisa de um serviço. Então, realmente, a gente trocar experiências e acho que é um canal aberto muito legal que a gente realmente pretende continuar. Então, muito obrigada realmente a Raquel, a John, que co-moderou comigo, a doutor Marcelo, que já começou cantando, então já deu todo um relax para nossa aula. E eu espero vocês todos na terça-feira que vem, tá bom? Obrigada, Raquel. Tchau, tchau, gente.